E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa queridíssima Sanepar. Mas antes eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a minha carteira de investimentos. Carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube e que, a propósito, tem ações da Sanepar nessa carteira. Hoje eu tenho aí cerca de 275 ações preferenciais da Sanepar e, com isso, essa empresa tem um peso de cerca de 13% na minha carteira e futuramente eu pretendo comprar ainda mais ações da empresa, pois acredito que, mesmo pelo preço atual, essa ação ainda está muito barata. Bom, e falando aí do preço da Sanepar, já trago aqui a cotação das ações preferenciais. Hoje subiu mais um pouco e atualmente está cotada aí por R$ 4,10. Algum tempo atrás, essa ação ficou até que um período bem longo sendo negociada aí por menos de R$ 4,00, mas particularmente eu acredito que por esse preço ainda essa ação está muito interessante. E com base nessa cotação, o dividend yield atual é de 5,42%. Bom, e eu vou começar aqui a falar primeiro dos destaques do último resultado da Sanepar, que a empresa divulgou recentemente, começando aí pela última linha da DRE, que é o lucro líquido. Nesse quarto trimestre de 2021, o lucro líquido foi de 332 milhões de reais. E o consolidado de 2021 finalizou em 1,1 bilhão de reais. Foi um resultado aí muito bom da Sanepar, principalmente quando colocarmos aí o peso da crise hídrica que afetou aí esse ano de 2021. A dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 1,4 vezes. Isso aí já nos dá uma ideia de que o endividamento está bem controlado. Além disso, a receita líquida nesse ano de 2021 teve um crescimento de cerca de 8,4% e a Sanepar conseguiu também realizar nesse ano alguns investimentos bem interessantes, principalmente no seu tratamento e distribuição de água. E aqui temos mais alguns detalhes desses resultados da Sanepar. Receita líquida aí do quarto trimestre ficou em 1,3 bi. Foram receitas aí bem interessantes. Resultado operacional 474 milhões e o EBITDA desse quarto trimestre 576 milhões de reais. O lucro líquido, já mencionei, 332 milhões. Com isso, nesse quarto trimestre o ROI ficou em 15,9%. A margem líquida da Sanepar nesse quarto trimestre de 2021 apresentou aí o valor de 24%, é uma excelente margem líquida, levando em conta esse resultado, e a margem EBITDA 41,7%. É sempre interessante verificar os contratos da Sanepar, pois afinal de contas são esses contratos que garantem a concessão da Sanepar nos municípios do estado do Paraná. Percebam que o principal contrato é o do município de Curitiba, que representa aí cerca de 21,5% das receitas totais da Sanepar, e esse contrato tem um período remanescente aí de 25,5 anos. Em geral, os maiores contratos da Sanepar são para o longo prazo e isso pode deixar o investidor aí mais tranquilo. Mas temos aqui 3 contratos que são esses dos principais, né? E percebam que aí o município de Ponta Grossa, Cascavel e Toledo têm os seus respectivos contratos com prazo menor de 5 anos. Mas, felizmente, os demais contratos, né, que são esses os principais, têm vencimento aí para o longuíssimo prazo. E isso pode deixar o investidor de longo prazo de Sanepar bem sossegado e bem tranquilo. Algo muito mencionado nesse ano de 2021 foi a crise hídrica e temos aqui os níveis das barragens da Sanepar, levando em conta a data base de 31 de dezembro de 2021. Percebam que, em geral, as barragens em dezembro já estavam aí se recuperando da crise hídrica, algumas aí ultrapassavam 80% da sua capacidade atual, mas já estamos em março, praticamente o final do primeiro trimestre de 2022, então eu trago aqui também o nível atual dos reservatórios da Sanepar. Percebam que tem reservatório aí com 100% do seu volume, tem outros aí com cerca de 90%, 95%, somente uma barragem que está abaixo de 70%, o que já pode deixar aí a população do estado do Paraná mais tranquila, assim como os investidores de Sanepar.
Algo muito positivo que a Sanepar vem demonstrando nos últimos resultados é o seu controle de gastos. A Sanepar está tendo aí uma meta de redução de custos muito interessante, e aqui temos os custos e despesas operacionais desse ano de 2021 e do quarto trimestre. Percebam aí que a despesa mais relevante, que teve um aumento aí mais relevante, foi a de energia elétrica. Nesse quarto trimestre aumentou cerca de 58%, levando em conta o valor monetário, foi a que mais chamou a atenção, que finalizou aí esse quarto trimestre com o valor de 164 milhões de reais. Em geral, a energia elétrica aumentou não só para a Sanepar, mas para todo o Brasil, principalmente aí pelos efeitos da crise hídrica e das correções monetárias. Essas correções monetárias também atingiram outras despesas da Sanepar, como a compra de materiais, serviços de terceiros, que também sofreram aí um aumento. Mas um ponto extremamente positivo é que nesse ano de 2021 a Sanepar conseguiu diminuir os gastos com o pessoal. Foi uma redução aí de cerca de 11,3%, mesmo diante aí de reajustes salariais e das correções devido à inflação. A Sanepar conseguiu aí apresentar um resultado bem estável, e no ano de 2021 o aumento dos seus custos e das suas despesas foi de apenas 3%. Isso é bem abaixo da inflação, então isso foi um ponto muito positivo para a Sanepar. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto sempre de olhar essa DRE simplificada, que evidencia o crescimento da empresa ao longo dos anos. Percebam que a Sanepar tem um crescimento bem exponencial nas suas receitas. Aos poucos a empresa vem crescendo e apresentando resultados melhores. Nesse ano aí de 2020 houve uma pequena queda no lucro líquido devido à crise do Covid, crise hídrica e os reajustes, tarifas sociais, etc. Mas nesse ano de 2021 a receita aí já cresceu bastante e o lucro líquido já mostrou uma continuidade no seu crescimento para os próximos anos. Levando em conta o cenário atual e a situação atual da Sanepar, esperamos que os resultados sejam ainda melhores. Endividamento, isso é algo também muito interessante se tratando da Sanepar. Percebam aí que a dívida de curto prazo, ou seja, que a empresa tem que amortizar nesse ano de 2022, é de apenas 408 milhões de reais. Eu digo isso, apenas 408 milhões de reais, porque o caixa e equivalente de caixa da Sanepar atualmente aí é de 983 milhões de reais. Com isso podemos até esperar e ficar otimista quanto a novos dividendos por parte da Sanepar, lembrando que a empresa distribui normalmente 2 vezes por ano. Também temos aí uma dívida de longo prazo que é de 3,7 bilhões de reais e o endividamento total chega ao valor de 4,1 bilhões de reais. Levando em conta o EBITDA da empresa, temos aí a dívida líquida sobre o EBITDA, que apresenta o valor de 1,4, o mesmo valor que a empresa apresentou no ano de 2020. Com isso podemos concluir que a empresa tem aí uma estratégia de endividamento muito equilibrada e bem controlada, e que em menos de um ano e meio a Sanepar gera recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas. O convenante também da Sanepar tem que ser abaixo de 3, isso é um requisito obrigatório devido aos financiamentos e empréstimos da Sanepar, mas atualmente, como eu já mencionei, a dívida líquida sobre o EBITDA é menos da metade desse valor. Outro ponto que podemos ficar aí bem tranquilos quanto a esse requisito. Os investimentos da empresa é sempre outro ponto para se levar em consideração, pois também incentivam muito no crescimento da empresa no longo prazo. E aqui temos o CAPEX da Sanepar. Em 2019 foi de 1 bilhão de reais praticamente. Em 2020 houve uma pequena queda, ficou aí em mais ou menos 970 milhões de reais. Mas nesse ano de 2021 o CAPEX chegou a 1,3 bilhão de reais. Houve um aumento aí bem relevante, cerca de 36%, principalmente no setor aqui de água, que foi destinado cerca de 47% dos seus recursos. E um ponto muito interessante é que 61% desses recursos são de terceiros e 39% são recursos próprios. Em geral, a Sanepar tem um endividamento controlado, uma grande geração de caixa e está dando lucro cada vez maiores, mas a empresa não está distribuindo dividendos porque os recursos da empresa estão aqui. A Sanepar está utilizando esses recursos para realizar os seus investimentos e futuramente esses investimentos devem gerar resultados ainda melhores. E aqui temos o payout da Sanepar
Note aí que no ano de 2018 e 2017 o payout foi de mais ou menos 50%. Em 2019 houve uma queda, foi para mais ou menos 30%, que se manteve aí em 2020 e 2021. Está aí bem próximo do mínimo que a empresa pode distribuir conforme o seu estatuto social. Com isso, levantamos novamente aquele ponto anterior. Sanepar está gerando lucro, mas não está distribuindo porque está utilizando esses resultados para bancar os seus investimentos e não depender tanto assim de recursos de terceiros. Mas a empresa aí, como eu já demonstrei, tem um endividamento muito bem controlado e eu sigo bem otimista que a Sanepar pode pagar bons dividendos ainda nesse ano de 2022. Aqui temos os principais indicadores atualizados de Sanepar. Dividend Yield 5,42%, já mencionei, até que está ok, mas como eu já enfatizei, Sanepar pode aí pagar mais dividendos para os seus acionistas, porque a empresa tem caixa e tem recursos. O preço sobre o lucro 5,26 está apresentando um valor muito bom. Em cerca de 5 anos aí a empresa gera de lucro líquido a sua cotação atual. O P sobre VP 0,79 tem um desconto aí muito interessante nas ações da Sanepar. Mesmo a empresa apresentando resultados crescentes e tendo aí um endividamento bem controlado, como eu já mencionei, mesmo assim existe esse desconto muito interessante na ação. Margem líquida 22,63%. Essa margem líquida levando em conta o resultado consolidado de 2021. Muito interessante essa margem líquida, está acima de 20%, é um excelente valor. Ainda mais quando comparamos com as demais empresas do mesmo setor. O ROI 15,05%, ROA 8%, também são indicadores aí muito bons. E como eu já mencionei, a Sanepar vem crescendo bastante ao longo dos anos e é esperado que esse crescimento continue ocorrendo aí nesse ano de 2022. Por fim, eu trago aqui outros principais pontos que eu percebi olhando esses resultados da Sanepar, bem como alguns anteriores. Primeiramente, a empresa vem apresentando bons resultados, receitas e lucros crescentes, assim como os seus custos e despesas estão bem controlados e alinhados com o propósito da empresa. O caixa atualmente da Sanepar é alto, a empresa também tem uma boa geração de caixa e a geração de caixa da empresa é bem previsível, isso também pode gerar bastante segurança. Outro fator também que pode gerar bastante segurança são os contratos de concessão, que a maioria ali é para o longo prazo e isso pode deixar os investidores bem tranquilos. A empresa também tem um endividamento bem controlado, podemos dizer até que o endividamento da Sanepar é baixo, a empresa não depende tanto assim de capital de terceiros e a maior parte do endividamento é para o longo prazo. Além disso, em geral, a empresa apresenta bons indicadores de valuation, de eficiência e de rentabilidade. Um ponto aí que podemos dizer que é negativo é que a Sanepar não está pagando tantos dividendos assim, bem como a empresa poderia, pois isso não é uma questão financeira, não existe um endividamento alto que a empresa tem que manter o dinheiro em caixa para pagar a dívida. É mais uma questão de estratégia da empresa para não depender tanto de capital de terceiros. Mas, como eu já enfatizei, a Sanepar pode sim pagar mais dividendos para os investidores e talvez aí, quem sabe, no ano de 2022 a empresa não surpreende os acionistas e realize aí boas distribuições de dividendos. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixo o convite novamente para se inscrever aqui no canal, peço que deixe o gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.